Pessoal, nós vimos na nossa última videoaula os diversos tipos de mercado, né? Tem um mercado formado por monopólio, outro por oligopólio, outro por concorrência perfeita, outro por concorrência monopolista e assim vai, tá? Agora, nós vamos ver o quê? O que a gente chama de transgressões de mercado. É aquele momento em que há interferências dos atores do mercado, geralmente da oferta, que começa a bagunçar, entre aspas, essa relação de oferta e demanda. Já que a oferta começa a condicionar o preço e começa a interferir na demanda. Beleza? O modo mais comum de transgressão de mercado, e é uma coisa infelizmente muito comum, é o que a gente chama de cartel. O que é um cartel no mercado, na economia? Quando o cartel se manifesta? Infelizmente, muito comum. Principalmente em mercados formados por oligopólios, tá? Alguém tem uma ideia do que seria um cartel na economia? Quando os concorrentes se juntam? Exatamente. Eles se juntam e o que eles fazem? Eles colocam todos os mesmos preços. Perfeito, exatamente. É essa a estratégia de cartel. O que é um cartel? É quando a oferta se une e determina o preço de mercado. O que ela faz com a curva de oferta e demanda? Ela arrebenta a curva de oferta e demanda. Porque a demanda não começa mais a barganhar a partir da compra e venda. A demanda não tem mais peso, porque o preço é o mesmo no mercado todo. Tá? Não tem aquele novo player que vai entrar no mercado e jogar o preço para baixo, e aí a demanda vai aumentar, e aí o outro vai ter aquela concorrência. Não. A oferta se une, os empresários se unem e estabelecem um único preço de mercado. A demanda não tem poder de barganha para poder comprar de um em detrimento do outro. Você mata a concorrência direta ali, tá? Exemplos muito comuns de cartéis, né? Ou seja, definindo, né? Exatamente isso que vocês comentaram, né? Essa união secreta de empresas que fixam o mesmo preço, né? Poderíamos ficar até amanhã contando aqui vários exemplos de cartel, né? Só tem um fato interessante. Essa empresa, Bosch, que é fornecedora de materiais, de componentes para automóveis, ela passou 13 anos exercendo cartel no Brasil. Tá? 13 anos não permitindo ajustes competitivos de itens fornecidos por ela, né? E outros concorrentes no mercado. Isso é um crime, obviamente, segundo a legislação. O mais comum que vocês estão cansados de ver é isso, né? Postos de gasolina em algumas determinadas cidades. Que para driblar o cartel, o que eles fazem? Eles mudam a casa decimal dos centavos. Então tem um posto de gasolina que a gasolina está 2,79, o outro está 2,78, o outro dá 2,77. Mas não muda a lógica, muitas vezes, do cartel. E muitas vezes eles vão se comunicando entre si e cada um vai e fazem aí uma precificação para alteração mútua, né? Então esse é um exemplo muito comum no mercado, muito comum. E há setores, inclusive, que tentam, pode parecer até brincadeira, mas há setores, inclusive, que tentam, não vou dizer um cartel, mas que tentam manter um certo controle da oferta e demanda. Então, por exemplo, um determinado conselho, seja o conselho de medicina, conselho de engenharias, ela estabelece o quê? Geralmente, pelo menos um piso para a remuneração dos funcionários, né? Um piso para determinada prestação de serviço, para evitar que entrem pessoas que joguem o preço lá para baixo. Que quando você joga o preço muito abaixo do preço de mercado, isso também é considerado uma outra transgressão, que é chamado de dumping, tá? E qual que é a lógica de um dumping? Eu jogo um preço para baixo do preço de mercado, começo a girar no negativo, e qual que é o objetivo de fazer isso, muitas vezes? Destruir os concorrentes. Exatamente. Essa é uma outra forma de transgressão de mercado, destruir o concorrente. E você fala, mas isso é uma loucura, né? Não, isso é muito comum. Então, uma grande empresa, quando chega, por exemplo, num pequeno mercado, ela pode passar 1, 2 anos fechando negativo, tomando prejuízo. Tranquilamente, tranquilamente. Para quê? Para quebrar.
os concorrentes, né? Isso é uma prática ilegal, chamada de dumping, muitas vezes, né? Mas é muito comum, infelizmente é muito comum. Poderia citar casos que eu presenciei quando eu estudei em São João del Rei, de farmácias que faziam isso. Na época, uma grande farmacêutica chegou em São João del Rei e adotava uma política de dumping, basicamente, né? Quebrando os pequenininhos. Então, isso é muito comum no mercado também. Não só o cartel, que é a união, ou quando você tem uma grande empresa e que faz isso. Tem uma história que virou quase que uma lenda urbana, né? Que um professor meu de geografia contava. Ele era do interior se não me engano, do interior do Mato Grosso, e havia um produtor de cerveja. Isso estou falando nas décadas de 90, né? Só para vocês terem uma noção. Não tinha ainda esse conceito de cerveja artesanal e tal. O cara era um produtor de cerveja, tinha produzido uma cerveja muito boa na época e que estava vendendo lá no mercado, né? Cerveja boa, tal, tudo. E aí o que aconteceu? Uma grande produtora de cerveja fez aquilo que ela sempre faz. Geralmente, o que uma grande produtora de cerveja faz quando tem um pequenininho que começa a despontar? Compra esse pequenininho. Exatamente, né? Com um ato de generosidade, ela chega e fala: ó, eu vou te comprar, né? A pergunta é: você quer me vender? Não, eu vou te comprar, né? Vamos negociar o preço. Só que esse pequeno produtor falou: não, eu não vou vender. Eu não vou vender. Ela falou: não, mas eu te faço uma oferta, dobrou o preço da oferta. Não, eu não quero vender, né? Tal. Aí, obviamente, né, o direito do produtor e tal. O que essa grande empresa fez? O que vocês imaginam que ela fez? Alguma tentativa? Eu ia falar que ela pode ter, mano, sei lá, baixado o preço dos produtos dela ou tentado inserir algum outro produto novo para combater com esse produto aí. Exatamente, foi exatamente isso que ela fez. Ela passou 6 meses vendendo cerveja quase que a preço de custo nessa pequena cidade. Ela quebrou o cara, né? Quebrou o cara. Isso na década de 90. Tranquilamente quebrou o cara, vendendo cerveja quase que a preço de custo. Aí eu pergunto, um consumidor vai comprar uma cerveja mais cara que ele gosta ou vai comprar uma cerveja que também não é ruim a preço de custo, quase? Acabou. A demanda falou, não dá, né? Quebrou esse cara. Então são coisas assim que muitas vezes está presente no mercado, né? Muitas vezes está presente esse tipo de comportamento, que é o que a gente chama de trust, e nesse caso, dumping, né? Uma outra forma de transgressão de mercado muito comum é o que a gente chama de trust. Isso está cada dia mais comum no mercado. Tem várias leis, né, de mercado que não permitem que um determinado setor, muitas vezes, domine mais de 50% da fatia de mercado, né? Até para evitar um monopólio. Só que isso acontece. O que uma empresa faz para ganhar mercado, muitas vezes? Ela compra a concorrente, só que ela compra o quê da concorrente? Ela compra a empresa, mas mantém toda a estrutura organizacional com o mesmo nome, que é o que a gente chama de fusão. Perdão, é o que ela compra uma mesma empresa e lança um único nome no mercado, tá? Ela funde. Duas empresas são fundidas numa única. Esse processo de fusão é chamado de trust. Por quê? Uma grande empresa vai engolindo as pequenas. E aí só surge uma única empresa no mercado. Uma coisa muito comum, né? Então a gente pode pegar vários exemplos aqui de fusões. Olha, não sei se vocês sabiam, né? Ponto Frio, Casas Bahia. O que aconteceu, né? O órgão regulador do Brasil, a CAD, autorizou a fusão do Ponto Frio com as Casas Bahia. Qual foi a última vez que alguém de vocês aí foi numa loja da Ponto Frio? Eu não tenho nem ideia. Por que você não Tem tem anos, velho, anos. anos? Por que anos? Por causa desse fenômeno de fusão. As Casas Bahia incorporaram o Ponto Frio dentro da sua empresa, né? Então, esse é um exemplo. Às vezes a gente nem nota, né? A gente esquece, puta, faz tempo que eu não compro no Ponto Frio, né?
mas a gente mostra, a gente observa como que há esse processo de fusão, uma empresa compra a outra, né? Ainda que essas duas, muitas vezes, podem manter o próprio nome do mercado, mas nesse caso são empresas que fundem numa única, tá? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo muito comum de fusão de compras foi o caso da Sadia e Perdigão, né? Às vezes fala, eu vou comprar um produto da Perdigão porque eu não gosto da Sadia, né? Ou eu vou comprar da Sadia. Vocês estão comprando o mesmo produto, basicamente, né? Esse processo de fusão Sadia e Perdigão foi o que aconteceu na mega empresa hoje que virou a BRF. Tá? E estratégias de mercado que dominam o mercado. Esse é um ponto interessante. Pessoal, só um minutinho, por gentileza, que eu já volto, só um segundo. Opa, perdão, pessoal. Então, esses são exemplos de aquisições, né? Que a gente chama muitas vezes dessa fusão de duas grandes empresas. Então, é o exemplo do trust. E nós temos um terceiro exemplo que a gente chama de holding, que esse é o mais sutil de todos. O que é o holding? Eu não fundo uma empresa na outra, mas eu simplesmente passo a comprar o quê? As ações de uma determinada empresa. Então, eu controlo o coração da empresa. Só para vocês terem uma noção, por essa estrutura de fusão. A gente tem a Unilever aqui, né? A Unilever hoje, só para vocês terem uma noção, essas marcas todas pertencem ao quê? Desde a Kibon, a Omo, a Hellmann's, a Maizena, a Knorr, né? Produtos de limpeza, todos são representantes da Unilever. Um grande grupo de investidores que vão comprando essas empresas de que forma? Comprando essas empresas a partir do grupo acionário delas. Então eu domino o coração da empresa. Eu sou o detentor acionário dessa empresa. Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, né? O próprio dono da Ambev, o Lehman, o grupo, né? Ele, o Sucupira e tem mais um integrante, esqueci o nome, são os três ali. Eles são donos da Ambev, são donos do Burger King, por exemplo. Até um tempo atrás eles eram donos daquele, se eu não me engano, da Shoptime também, né? Então, assim, da Americanas, são donos da Americanas. Então, assim, você começa a ver esses grupos que vão comprando as ações dessas empresas, que são processos que a gente chama de holding, tá? E aí temos um fato bastante interessante. Deem uma olhada nisso aqui. Nós temos hoje, em escala mundial, basicamente 9 empresas formadas por esses grandes grupos aqui, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Johnson, Kellogg's, Unilever. Esses grupos dominam basicamente 90% das prateleiras dos supermercados hoje. Né? A chance de você ir no supermercado, fazer uma compra, colocar no teu carrinho, e 90% dos produtos comprados, claro que depende da alimentação de cada um, né? Estou falando na média. A chance de 90% dos produtos serem comprados dessas empresas aqui é gigante. Ou seja, vocês têm 90% de chance de comprar os produtos dessas empresas aqui, que dominam o mercado. Aí aquela pergunta, né? E aí, como é que a gente pensa uma estrutura de concorrência perfeita, de oferta e demanda, sendo que numa escala global, não estou falando do Brasil, estou falando de uma escala global, a gente caminha para uma estrutura de oligopólio. Essa é uma questão, né? Que a gente vem conversando aí ao longo do curso, correto? Sim. Então são exemplos que mostram aí como que o mercado ele caminha muitas vezes para, ele tem caminhado para essa estrutura de oligopólios. Eu deveria até, depois eu vou pedir para vocês procurarem aí. Tem uma matéria bastante interessante, eu li agora, um mês atrás,
Da mesma forma, isso está caminhando para o futebol. Então, por exemplo, o mesmo grupo que é dono do Manchester City, na Inglaterra, tem comprado vários clubes de futebol pelo mundo afora. O caso da Alemanha também, né? O Bragantino aqui, Red Bull Bragantino, que tem lá o RB Leipzig, que está jogando, que foi eliminado agora na Champions, nas oitavas da Champions, mas que estava em segundo lugar no campeonato alemão e que tem comprado vários times pelo mundo afora. Então o futebol está mostrando esse tipo de fenômeno, está começando esse tipo de fenômeno. Grandes grupos que estão comprando clubes de futebol, né? O que parece uma tendência em muitos outros mercados aí. Então são esses os exemplos de transgressões de mercado. Foi um conteúdo que faltou, que na verdade eu não explorei na última aula, quando a gente falou as formas de manifestação de mercado, e agora esses são alguns exemplos de transgressões de mercado. E aí isso daí é um consenso. Desde uma visão liberal a social-democrata, isso é considerado uma transgressão, né? Isso não é aceito. Só que, infelizmente, a gente tem observado que isso tem acontecido e tem muitas vezes avançado, né? Essas grandes empresas estão se tornando quase que paraestatais aí. Alguma observação, né, pessoal, com relação a esse conteúdo? Ô, Daniel, você estava falando sobre essa questão de cartel e, tipo, eu acreditava muito só num cartel grande e tudo mais. E aí, recentemente, semana passada ou na outra, se eu não me engano, eu estava vendo um entregador de água conversando com uma moça e tal, e a moça reclamando que o preço tinha aumentado. E ele meio que na inocência falou: Ah, meu patrão conversou com os outros donos e eles combinaram de aumentar. Eu falei assim, cara, isso é crime. E, tipo, só que eu vi que ele falou, ele não percebeu muito que aquilo era um problema. E eu Sim, fiquei abismado, porque em cidade pequena o pessoal faz isso e a gente que se vire, né, para pagar. exatamente. Você tocou num ponto fundamental. A gente fica pensando muito na macro, né? Naquela questão macro, aqueles executivos, né, que se encontram de aviões. Não, isso daí tá no mercado pequeno mesmo. Às vezes, 2, 3 donos de lanchonete ali falam: e aí, pessoal, vamos ajustar o preço da cerveja? Aumentou para nós, todo mundo aumenta? Você tem toda a razão. Exatamente. Isso está presente na microesfera, né? E esse exemplo dos entregadores de água, né? Então, isso é muito comum, muito comum, muito comum, né? Essa solidariedade corporativa aí do mercado, né? E aí que tem um fato interessante que você está comentando. Por outro lado, a demanda não tem essa capacidade de organização. Só que se a demanda compreendesse que ela tem um poder de compra, você poderia, entre aspas, mudar o mundo pela demanda. É uma coisa muito louca a gente ficar pensando isso, que mudar o mundo é uma coisa, só essa expressão é utópica. Mudar o mundo para melhor, para pior tá uma beleza, nós estamos caminhando bem, né? Mas mudar para melhor, né? Melhor para a maioria da população. A gente poderia amanhã acordar todo mundo aqui e dizer o seguinte: olha, a partir de agora a gente não compra mais produtos de determinadas empresas. E aí você quebra a empresa da noite pro dia. E é uma coisa muito simples, entre aspas. É muito simples, né? Só que o problema é que aí talvez as interpretações de Adam Smith tenham muito sentido. Infelizmente, nós estamos superestimando o nosso individualismo, né? E a nossa capacidade de cooperação, que é fundamental para a sobrevivência da espécie, tem sido cada dia desestimulada, né? Então esse é um fato bastante interessante, como que tem sido desestimulada a cooperação e como que a competição tem sido estimulada a todo momento, né? E aí é isso, uma demanda fragmentada que não consegue se articular e que geralmente, depende do setor, claro, a oferta consegue ser muito mais cooperativa, né, do que a demanda. Esse é um aspecto bem interessante, essa contradição, né, entre demanda e oferta. Pessoal, mais algum comentário? Alguma observação em relação a esse conteúdo? Calvino, eu tenho aqui uma dúvida. E se o fenômeno de cartel e holding são transgressões, por que que ninguém faz nada? Na verdade, Christopher, a gente pode dizer que existem os órgãos reguladores e que em determinadas ações os órgãos reguladores estabelecem freios. Então, por exemplo, quando o ponto frio e a
Casas Bahia fundiram, o que aconteceu? Eles tiveram que vender algumas lojas para não atingir X% da fatia de mercado. Então, vez ou outra, você vê isso daí, olha, então você vai ter que desfazer de algumas empresas para não atingir a cota. Só que muitas vezes isso não acontece, Christopher. E aí a pergunta é, né? Geralmente, essas empresas, elas atuam só no meio empresarial e elas não mexem com política ou elas estão dentro da política? Acho que estão dentro, né? E aí que é aquele negócio, se eu estou dentro da política, o que eu faço? Eu faço lobby para atender os meus interesses. Lembrando Entendi. que lobby nos Estados Unidos é regulamentado. Regulamentado. Há a profissão lobby nos Estados Unidos, explicitamente. No Brasil é considerado crime, só que existe a todo momento. Essa que é a questão. É o lobby das empresas, né? E aí, um exemplo emblemático que todo mundo comentou, né, que foi a origem da Lava Jato. O que foi aquilo? Empresas do ramo da construção civil que faziam uma estrutura de rodízio entre elas para aquisição das licitações públicas e que controlavam o mercado. 5 empresas que controlavam o mercado. Um exemplo clássico disso da estrutura lá das denúncias da Lava Jato e tudo. E nesse processo todo, dessas 5 empresas, elas usavam o quê? De um setor dentro da empresa para ter lobby com o governo, né? Aí você vai me dizer o seguinte, isso daí acontece? Claro que aconteceu, e aconteceu, obviamente que aconteceu. Só que isso não é um fenômeno brasileiro, isso é um fenômeno mundial. Ou vocês acreditam que as empresas americanas e chinesas todos são isentos e ninguém faz lobby, né? Então, assim, esse é um fenômeno mundial. Aí a crítica que se faz à Lava Jato, que agora se desfacelou praticamente, como vocês estão observando, era a ingenuidade de algumas das lideranças da Lava Jato de não enxergar que o mercado mundial se move assim. Isso não era uma anomalia do Brasil. Tudo bem que no caso do Brasil ocorreram aspectos ali de explícitos, né, de setores de financiamento dentro dessas empresas, que isso é crime e tal. Só que quando a gente analisa o mercado, não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? Eu estou dizendo que quando a gente analisa o mercado, é ingenuidade imaginar que isso é uma exclusividade do Brasil, né? Já que a concorrência é mundial. Então, são exemplos que mostram aí exatamente essas formas de como que esses mecanismos estão para dentro do Estado, Christopher, né? Essas empresas têm poderes políticos gigantescos. Só um exemplo, só para trazer uma provocação, que eu não sei se eu comentei aqui já. Aquela deputada federal que tem um potencial muito grande, né? A Tabata, né? Tabata do Amaral. Ela é formada, se eu não me engano, em Harvard. Ela é vinculada a qual grupo político? Para além do partido. Quem de fora apoia ela? Ela representa qual grupo empresarial? Ou não representa ninguém? Alguém sabe dizer? Todos aí conhecem a Tabata, né? Nunca ouvi falar, não. Não. A Tabata do Amaral é uma menina nova que é deputada federal, que tem tido bastante projeção pelas defesas das questões da área da educação e tudo. Tá na mídia, uma das figuras na mídia aí, uma das jovens lideranças. Ela veio do quê? De um grupo de formação de lideranças formado pelos donos da Ambev, né? Ela e outros jovens que estão entrando aí na política, né? Então, assim, empresas que estão formando o quê? Líderes, esse é o nome, né? Utilizado para fazer parte da política. Aí você interpreta do jeito que você quiser, tá? Mas o nome é esse. Empresas que formam líderes. Para não falar que o professor é um conspiracionista que acredita em teorias, né? Pesquisem aí, pelo próprio Google, vai sair na grande mídia, né? Novos deputados federais, né? E os grupos de financiamento ou formações de liderança. Só para vocês verem explicitamente na mídia que esses grupos vêm aí de grandes empresas, né? Claro que num bom discurso, ninguém está criticando isso. No discurso, olha que maravilha, essas empresas agora são empresas conscientes e sabem que a gente precisa o quê? De boas pessoas na política. Esse é o discurso,
Beleza? Pessoal, mais algum comentário? Interessante esse ponto. Ô, Calbino, eu estava vendo recentemente, eu ia até te perguntar também sobre isso. Eu tinha visto umas notícias recentes falando sobre cobrar sobre energia solar, e eu li algumas matérias em cima disso, eu achei isso bem estranho, o pessoal tá tarifando uma coisa que era para ser melhor, né? Não sei se você chegou de ver alguma coisa acima disso. Sim, sim, eles tentaram agora no ano passado, né, criar um sistema de tarifa sobre o crédito gerado na energia solar. Não conseguiram, mas é uma questão de tempo. Inclusive o pessoal está aqui nesse momento aqui em casa instalando aqui a energia solar aqui. Eu conversei com o dono da empresa, ele falou, é uma questão de tempo, né? Uma questão de tempo para que o governo comece a tributar em cima da energia solar. E que é o que você está dizendo, é uma coisa muito bizarra, né? Porque você arca com a estrutura, você está usando energia do sol, você está reduzindo o sistema que já está sobrecarregado de produção de energia, ainda vai ser tributado. Aí você tem toda a razão, você tem que perguntar, a pergunta é essa, né? A quem atende a esses interesses, essa natureza de tributação, né? Exatamente, esse é um exemplo bem interessante, né? Quais são os grupos que têm interesse nesse tipo de tributação? Lembrando, pessoal, que nós estamos tratando de oferta e oferta e demanda envolve estímulos dos dois lados, e o papel do Estado é fundamental nesse processo. Ou de não fazer nada, favorecendo aquelas empresas que dominam o mercado, ou de regular o mercado, seja beneficiando um grupo em detrimento do outro. Então, assim, não dá para dissociar isso daí, né? Essas duas coisas estão intimamente ligadas. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Alguém até comentou na prova aí, o exemplo da Petrobras é clássico, né? E aí? O governo vai interferir na Petrobras ou não? O que a gente sabe é que o consumidor está pagando aí o nono reajuste seguido no combustível. E aí tem grupos de interesse. Quais são os grupos de interesse? Se o governo não regular isso, daqui a pouco estoura uma greve dos caminhoneiros e a gente sabe o que uma greve dos caminhoneiros é capaz de fazer depois de 2018, né? Até antes disso ninguém imaginava, né? Depois de 2018 a turma viu. Essa é uma categoria que não dá para brincar. Por outro lado, há um discurso que diz, olha, mas aí essa categoria de caminhoneiros está esquecendo que todo outro mercado depende dessa lógica de oferta e demanda e agora eles querem se beneficiar a partir disso. E aí o caminhoneiro vai dizer o seguinte, eu não quero beneficiar, eu quero pagar a conta porque eu não estou conseguindo pagar. Aí o outro vai dizer o seguinte, mas paciência, o mercado é assim. E essa disputa que nós estamos observando, né? E aí vocês têm do outro lado o mercado financeiro, que fala, meu Deus, quando o governo intervém no petróleo, o que acontece? Eu não acredito mais no Brasil, vou tirar o dinheiro. Aí tira-se o dinheiro do Brasil, a taxa de câmbio aumenta, a bolsa cai, o dólar sobe, a inflação aumenta ainda mais. É isso que nós estamos observando a todo momento, né? Como não há neutralidade na política, na economia, né? E como decisões estão pautadas em determinados grupos políticos aí, né? Ora para atender um grupo ou em detrimento do outro. Essa é a lógica, né? De uma economia, claro, concorrente, né? Concorrente e excludente, isso é importante sublinhar aí. Pessoal, beleza? Vou dar Beleza. um pause aqui então, e a gente vai começar daqui a pouco o terceiro momento aí da nossa aula.